Independentemente do motivo, o número de pessoas que moram sozinhas tem crescido bastante aqui no Paraná. Em uma década, o número de lares com uma pessoa cresceu mais de 60%. Jovens no começo da vida, idosos que preferem não morar com parentes, todos têm que lidar aí com os prós e contras que essa decisão de morar só traz. Depois de perder a mãe, Andresa passou a morar sozinha. Já são 20 anos assim e ela conta que está completamente adaptada à rotina. Mas nem sempre foi fácil. A gente acaba ficando com medo de não dar conta financeiramente também, a questão da falta da pessoa, da solidão, né? Na época eu estava namorando, mas mesmo assim é um vazio muito grande. Então, morar sozinho, hoje eu estou num contexto totalmente diferente de morar sozinha, mas foi difícil, é um processo. Todo mundo, em algum momento, vai precisar lidar com as características específicas da solidão, né? Faz parte do desenvolvimento. Mas muita gente às vezes escolhe morar sozinho para fugir das questões sociais, de enfrentar os desafios de viver em sociedade, e outros, por sua vez, têm muito medo de morar sozinho, justamente por essa questão cultural de que, nossa, faz muito mal. Então, o ideal é sempre ter um equilíbrio, né? Morar só significa ter autonomia, bancar-se, mas também de uma maneira saudável. A gente precisa cuidar das nossas relações. Esse seria a melhor situação, né? O equilíbrio. Segundo o IBGE, são mais de 4 milhões de residências aqui no Paraná. Deste total, 663 mil são de pessoas que moram sozinhas. Esse número cresceu mais de 60% em comparação com os dados de 2012. Alguns fatores contribuíram para esse aumento. Entre eles, o financeiro e o social, já que muitas pessoas estão optando por casar e ter filhos mais tarde. Além disso, até a pandemia impactou na decisão de deixar a casa dos pais. Nós observamos que a pandemia, ela facilitou aquele adulto que ainda morava com os pais, mas que por uma questão justamente de não colocá-los em risco, optaram em sair de casa, que a gente também vê esse segundo momento, né, os jovens priorizando a questão dos recursos financeiros mesmo, da vida profissional. Então eles postergam o casamento e tudo mais, mas investem muito na sua questão profissional, então eles moram sozinhos. E aí com a pandemia isso teve um aumento importante. Associado a isso, a gente tem muitos adultos, às vezes se separam ou escolhem morar sozinhos e não necessariamente casam novamente, né? Eles ficam ali num processo de relacionar-se cada um na sua casa. Isso é um fenômeno interessante e crescente na população brasileira. E a tendência é que o número de residências com apenas uma pessoa aumente ainda mais nos próximos anos. E na visão da Andresa, optar por morar sozinha tem algumas vantagens. A liberdade, a privacidade que você tem, você fazer as coisas a hora que você quer, né? Se eu não quero fazer, se eu não quero lavar louça, fica a louça lá, 2 dias não vai ter ninguém falando. Olha, depois que eu saí da casa de minha mãe, quando eu alcancei a minha independência, nunca tive companhia para morar junto, sempre morando só. E vou contar, eu me adaptei muito, mas muito bem. Vivo feliz, sim. Ah, Valdinei, mas não tem que ter alguém aí para fazer companhia? A gente sempre tem amigos, né? Um aqui, uma pessoa lá e tudo mais. Mas para muitas pessoas que já se acostumaram, será uma readaptação. E eu estou falando isso com os idosos agora, principalmente. Você que já tem aí os filhos, né, todos encaminhados, você que talvez tenha mudado a questão de relacionamento, vive sozinho. Sabemos aqui a dificuldade que é, né, de você incluir outras pessoas no seu convívio, porque são costumes, são formas de você gerenciar a sua vida, o seu espaço aí e tudo mais. E essa, como você acabou de ver na reportagem, é uma baita de uma tendência. As famílias estão cada vez menores e as pessoas estão demorando mais também para assumir um relacionamento, para ter alguém ali para essa convivência. Muito boa realmente essa reportagem, porque fala da nossa realidade. Muita gente vivendo isso. Mais de 60%, né? Em uma década aumentou o número de pessoas que estão vivendo só e estão muito bem.